Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, mas eu tenho certeza que vai ser a hora certa para que Deus fale grandemente ao seu coração. Para quem não me conhece, eu sou Ana Paula, membro da Igreja Batista Central de Jardim Maravilha, aqui em Guaratiba. E hoje, hora dos mosquitos, né? Eu fui gentilmente convidada pela nossa querida irmã Sirene, que é a responsável pelo Ministério de Oração da Igreja, né, com a autorização do nosso pastor, o pastor Sérgio Passos, a estar trazendo a reflexão, uma breve reflexão do manancial, né, o manancial do que nós utilizamos no Jardim de Oração. E essa reflexão de hoje fala muito ao meu coração, porque é um dos textos que eu mais repito, que eu mais amo, né? E cada dia tem um. Então, assim, eu fiquei muito feliz, né? Porque com algo que eu me identifico e que eu sou confrontada dia após dia, e às vezes mais de uma vez ao dia. E o título diz: Alcançando a vontade de Deus. Meu Deus, olha só. Que forte, hein? Alcançando a vontade de Deus. E só de olhar esse título eu já penso: meu Deus, como alcançar a tua vontade? Como aceitar a tua vontade e como saber que é a tua vontade? Isso eu pensei antes mesmo de ler, né? Só de ler o título já veio isso à minha mente. E quem escreveu essa reflexão, e eu vou falar em cima do que o pastor Eli Barbosa escreve, né? E aí eu gosto de saber quem é, né? De que lugar, como que é o pensamento dessa pessoa. E o pastor Eli Barbosa, ele é bacharel em teologia, é pastor da primeira igreja batista em cidade, A.E. Carvalho, em São Paulo, capital. Né? Então a gente vai falar em cima do que ele escreveu. E aí vamos falar com Deus, né? Já que a gente vai falar de coisas de Deus, e eu creio que ele está presente aqui e presente aí, para estar falando aos nossos corações, porque eu também quero e preciso alcançar a vontade de Deus. Oremos. Senhor, muito obrigada, Pai, por mais um dia. Muito obrigada pela oportunidade que eu tenho, Senhor, neste momento, de estar compartilhando a tua palavra. Creio que o pastor Eli foi usado por ti, Pai. E eu te peço que nesse momento eu também venha ser usada por ti para abençoar vidas. Eu não sei como estar quem está do outro lado, mas eu tenho certeza que o Senhor sabe, que o Senhor conhece e que o Senhor também tem um plano para a vida desta pessoa. E em nome de Jesus, nós já queremos entregar tudo nas tuas mãos. Amém. Vamos lá? E o texto que o pastor Eli Barbosa, ele separa para falar alcançando a vontade de Deus, é um texto bem conhecido, que está lá em Romanos 12, de 1 a 8. E eu vou ler esse texto de 1 a 8, mas ele vai se fixar no versículo 2. Tá? E aí eu volto para o 2. Então, deixa eu deixar aqui de lado e vamos para a Bíblia. Lembrando que a carta de Paulo, né, do apóstolo Paulo aos Romanos, né, o apóstolo Paulo que escreveu, inspirado por Deus, né, pelo Espírito Santo, e diz assim: eu amo esses versículos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, outros textos falam, pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos conformeis com este século, algumas versões com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, algumas pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada a Paulo, digo a cada um dentre vós que não pense de si, né, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um.
Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se em fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Eu amo esse texto de Paulo, né? E aí, o pastor Eli Barbosa, ele se fixa no versículo 2, né? Que fala, a versão que ele traz diz, não se amoldem aos padrões deste mundo. Gente, isso é muito real. Isso é muito real. Não se amolde aos padrões desse mundo. Quais são os padrões que o mundo está hoje? Não preciso nem falar, né? Porque às vezes a impressão que a gente tem, para não dizer que é certeza, que o mundo realmente vai de mal a pior. Mas Paulo já naquela época dizia, e a Bíblia é viva, e a Bíblia fala hoje, ela é mais, como dizem, é mais atual do que as notícias de amanhã. E ele traz essa tradução, não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo é maravilhoso. Depois a gente volta nele. E aí o pastor Eli Barbosa, ele começa assim. O maior desejo da pessoa que recebe a Cristo é conhecer e viver sempre fazendo a vontade de Deus, né? É maravilhoso a gente conhecer a Jesus. E aí eu já começo falando, se você não entregou sua vida a Jesus, entregue agora, né? Porque é o melhor caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a Deus, senão por Ele. Então que hoje você entregue a sua vida para que você possa alcançar a vontade de Deus. Porque a primeira vontade de Deus é que todos sejam salvos, né? Por isso que Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? E que você possa crer para ter essa vida eterna. Então, o maior desejo da pessoa que recebe a Cristo é conhecer e viver sempre fazendo a vontade de Deus. Então, meu irmão, aí agora eu vou falar para você que diz, né? Para você que aceitou a Jesus. Se você aceitou a Jesus, você precisa sentir esse desejo, porque o desejo de quem tem o Espírito Santo de Deus é estar mais próximo de Deus, é conhecer a Deus. E aí ele continua falando, mas como podemos saber se estamos fazendo e vivendo a vontade de Deus, né? Quantas das vezes a gente se enganou, a gente achou que estava fazendo a vontade de Deus e não estava, a gente estava fazendo a nossa vontade, a vontade da carne, né? A gente às vezes tem eu vou usar a palavra que vem à minha mente, um defeito de espiritualizar tudo, e realmente tem a questão espiritual, mas muitas das vezes a questão pode até ser espiritual, mas nós damos brechas. Eu e você, né? Eu e você. Ontem foi pregado lá na igreja, né? A irmã Ivonete Gabi, diaconisa, ela estava falando sobre a questão das escolhas, né? Uma escolha que a gente faz no passado errado, querendo fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus, o que acontece? Lá na frente, a gente vai ter as consequências. Porque toda escolha tem consequência. Pode ser boa e pode ser ruim. Por isso que eu falo para você, né? Por isso que eu insisto, por isso que às vezes eu sou chata, mas falo para você, aceite a Jesus, entregue sua vida a Jesus. Porque as consequências de quem aceita é uma, e as consequências de quem não aceita é outra.
Então, que você possa entregar hoje sua vida a Jesus. Mas não para de assistir, não. Pode falar assim, ai, Ana Paula, tu tá sendo dura. É Deus falando com você. Porque Ele quer que você seja salvo. E você que está afastado, sangue de Jesus tem poder, hein? Volta para o Senhor. Vamos lá, continuar? Aí, deixa eu falar uma coisa. Afastado, às vezes a gente acha que afastado é só quem não está na igreja, né? Quem não vai nos trabalhos. Às vezes a pessoa está indo, mas está afastado. É a sua comunhão com Deus. Como que está o seu relacionamento com Deus? Né? Não é o exterior, é o interior. Porque o exterior vai refletir o interior. Muitas das vezes a gente pode até enfeitar o pavão. Mas as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Né? Então o Senhor mostra, o Senhor indica. E às vezes está indicando até para você que precisa voltar ao primeiro amor. Então vamos lá. Então ele fala o seguinte: em primeiro lugar, o apóstolo Paulo afirmou que é desejo de Deus que todo ser humano seja salvo. Isso aí, eu concordo com ele. Né? Essa é a vontade de Deus, que todo ser humano seja salvo. Né? Sendo assim, se você já recebeu a Jesus como único e suficiente Salvador, significa que já está fazendo a vontade de Deus. Então, o primeiro passo você deu. E que você que não deu, dê agora. E fala assim, Jesus, entra na minha vida. Senhor, me ajuda, me dá fé. Senhor, eu entrego hoje, agora, o meu coração a Ti. Senhor, ninguém está vendo, eu estou aqui com meu fone de ouvido, eu estou aqui fazendo isso, fazendo aquilo. Me ajuda. Agora, eu não sei depois como que eu vou falar para as pessoas, mas me ajuda. E que eu entregue minha vida ao Senhor agora. Toma minha vida nas Tuas mãos. E aí ele fala, então o primeiro passo é esse, aceitar a Jesus. Faça o primeiro passo. Se você já fez, vamos para o segundo passo. Se você está fazendo agora, você já está indo para o segundo passo. E o segundo passo fala, em segundo lugar, o mesmo apóstolo nos dá algumas diretrizes de que precisamos agir, de como precisamos agir para permanecer fazendo a vontade de Deus, né? É muito triste, né? E aí não é um julgamento de jeito nenhum, mas é um fato, né? Eu acredito que você vai concordar comigo, que tem pessoas que vêm na caminhada cristã assim, olha, uma bênção, trabalha no reino do Senhor, não mede esforços, e aí acontece alguma coisa, a pessoa... E aí eu lembro até daquela música que fala, né? Quem mandou... como é que é? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? O resto eu esqueci, né? Volte para o mar alto, e o resto eu esqueci. Mas volta para o mar alto, porque você tem muito a ganhar estando na presença do Senhor. De repente você se decepcionou, de repente você se entristeceu, de repente aconteceu coisas terríveis na sua vida que você pode até pensar, se eu não tivesse, outras pessoas que nem são cristãos não fariam isso comigo, ou que se dizem cristãos. Mas eu quero dizer o seguinte, que quem te dá a rede, quem te dá condições, quem te dá a salvação não é a pessoa, não é o pastor, não é o bispo, não é o apóstolo. Quem te dá a salvação é Jesus que morreu na cruz no teu lugar. Então, o seu negócio é com Deus. O seu negócio é com Cristo. A sua questão é com o Espírito Santo que está tocando aí na sua vida agora. Então, para de olhar para o passado. Para de olhar para o lado. Para de olhar para o outro lado. E muitas das vezes a gente não, é difícil até olhar para frente. Sabe por quê? Porque a gente olha para frente e a gente não vê saída. E aí vem até pensamentos de morte, de uma opção de coisa. Mas aí eu te convido hoje a olhar, já sabe para onde, né? Se não é para trás, se não é para o lado, se não é para o outro, se não é para frente, é para onde? Para o alto. Aleluia! Olhe para o alto. Olhe para o alto, olhe para o alvo, olhe para o autor e consumador da sua fé. Será que você tem fé? Será que Deus encontra fé na terra? Isso aí eu não posso responder. Eu só posso falar para você. Deixe o Espírito Santo agir no seu coração. E não para não, porque eu sei que o Espírito Santo está falando aí e está falando aqui também. Então ele fala, né? Em segundo lugar,
o apóstolo nos dá algumas diretrizes, algumas dicas de como precisamos agir para permanecer fazendo a vontade de Deus. E uma das dicas é, primeiro, apresentar o corpo em sacrifício vivo. Corpo, a nossa carne, né? A nossa carne. Significa o quê? Significa o fim da crença em que qualquer outro sacrifício fora de Jesus. Não existe outro sacrifício fora de Jesus. Não existe nada que outra pessoa ou entidade possa fazer. Não existe. Que seja mais forte, mais poderoso do que o Senhor Jesus. Então você vai apresentar o seu corpo em sacrifício vivo. Significa também sacrificar a nossa velha natureza. O que é velha natureza, né? E ele já vem falando. Com as obras da carne e nos revestir da nova natureza com todo o fruto do Espírito. É interessante que ele fala com todo o fruto do Espírito. Ele não fala com alguns, né? Em Gálatas, Paulo vem falando do fruto do Espírito, né? Porque é o fruto do Espírito. Então, com todo, você não vai ficar com parte, com todo, né? Amor, paz, benignidade, alegria, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio. Só Jesus na causa, né? Olha só, por quê? Paulo disse lá em Gálatas também, né? Meu pastor Sérgio, falou domingo de manhã, quando eu estava dando a IBD, né? Nós começamos a estudar o livro de Gálatas ontem. E aí fala, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20, né? Então, que as obras da carne não tenham lugar. Por isso que tem uma passagem bíblica que fala, aquele que roube, não roube mais. Aquele que falava mal, não fale mais mal. Essas coisas são coisas do velho homem. Mas Deus quer te dar uma nova história. Eu lembro daquela música que fala, né? Uma nova história Deus tem pra ti. Um novo tempo Deus tem pra ti. E tudo aquilo que perdido foi, né? Enfim, já viram que eu não sei cantar, né? Mas eu sei que Deus guia a sua vida, guia a minha vida. E que Deus tem nos dado livramentos. Não é porque você ou eu merecemos, mas é porque Ele é misericordioso. Mas Ele tem muito mais. Ele tem muito mais para nós. Então, primeiro, apresentar o corpo em sacrifício vivo. Vivo! Não morto. Não vai fazer as obras da carne, que levam à perdição. Mas você vai fazer as obras do Espírito, que levam à salvação, né? Oh, Jesus, que levam à santificação, né? Não é pelas obras que nós somos salvos. Deixa eu até arrumar isso aqui, né? Nós somos salvos por Cristo, para ter a salvação. O nome escrito no livro da vida é aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Agora, nós temos os nossos galardões. Nós temos as bênçãos, né? Inumeráveis que o Senhor tem para nós. E muitas das vezes o Senhor quer te entregar a bênção. Deus está ali. Mas sabe quem pede esse agir? Você. Eu lembro daquela música que fala assim: o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Ó, né? Então, só dessa partezinha que eu gosto, né? Então, vamos lá. Aí o segundo, né? Primeiro, apresentar o corpo em sacrifício vivo. Segundo, esse sacrifício é santo. Santo significa separado. Santo, não tem como eu ser santo. Hoje eu tô me santificando, amanhã eu tô na carne. Não é isso. Ou é ou não é. Porque quem tá no cima do muro, infelizmente, já tá do outro lado. Então, sacrifício santo. Esse sacrifício é santo, agradável e inteligente e perfeito. Aí ele continua, somos cidadãos do céu. E viver neste mundo é deixar os seus prazeres para nos satisfazer somente com o que agrada a Deus, vivendo em santidade. Em santidade, irmão. Em santidade. Vive em santidade. Às vezes parece árduo, mas é melhor. Quando a gente vai pela nossa carne, a gente até consegue uma vitóriazinha momentânea. Porque as obras da carne levam à perdição. Mas quando a gente age pelo Espírito, entregando para o nosso advogado, meu advogado é o meu Senhor.
Ele me defende do acusador. Quando a gente vai para um tribunal, quem fala é o advogado. Entregue a sua causa nas mãos do Senhor, porque Ele é o seu advogado, se você entregou sua vida nas mãos dele. E vive em santidade, do jeito que Ele quer. Né? Por isso que é sacrifício santo, agradável, inteligente, porque você vai usar sua inteligência. Deus te deu inteligência. Às vezes você não sabe nem, não tem a proporção da inteligência que Deus te deu. Terceiro, denunciar e rejeitar as injustiças do mundo. Como discípulo de Jesus, né? Como diz lá no princípio, não vos moldeis aos padrões desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas a minha mente vai ser renovada com aquilo que eu estou colocando nela. Se eu só coloco besteira na minha mente, provavelmente eu só vou pensar besteira. Como discípulos de Jesus, devemos rejeitar e denunciar aquilo que contraria o desejo do reino, de quem somos embaixadores. Sabe o que é ser um embaixador? É ser um representante. Você é o representante de Deus aqui na Terra. Se você aceitou Jesus, e se você aceitou Jesus agora, vendo esse vídeo, falando, não, Jesus, entra no meu coração, eu quero. Jesus tem te dado tantos livramentos. Jesus já mostrou que Ele é Deus na tua vida. E o que está faltando para você aceitar Jesus? E aí eu falo para você, que está afastado. Sangue de Jesus tem poder. Volte agora para o Senhor. Volte, porque você é embaixador. As pessoas te reconhecem, não adianta. Lembra de Pedro? Não, nunca ouvi falar, mas você fala igual a eles. As pessoas sabem que você é diferente. Você pode estar na mesa do bar. As pessoas sabem que você é diferente. Você tem um brilho diferente. Deixa Deus agir na tua vida. Deixa Deus te usar, né? E aí fala assim, tem uma música que fala, né? Usa, Senhor, todo o meu ser pra teu louvor. Mãos, pés e voz, tudo consagra a ti. Será que você está consagrando, né? Uma música que cantávamos no passado, agora está no Inário para o Culto Cristão, né? No HCC. E a gente fala, né? Não há no mundo nada melhor que dia a dia trabalhar para Jesus. Aí o irmão te chama para fazer uma visita, não pode. Aí o pastor pergunta se você pode dirigir um culto, ou você pode fazer algo. Ai, não posso. Irmão. Aí seu vizinho está precisando de algo, você em vez de ajudar, se esconde. Ah, mas meu vizinho não merece. Seu vizinho pode até não merecer, mas você também não merecia a salvação. Se a gente for dar só na medida que a gente recebe, a gente está sendo igual o ímpio. E o ímpio não é uma coisa pejorativa. O ímpio é aquele que não aceitou Jesus, que não crê em Jesus. O ímpio é aquele que não quer saber de Jesus. Nós somos salvos pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu creio que Deus está te dando esse dom agora da fé para você crer em Jesus. Vamos lá que a hora está indo, né? E no final ele termina assim: colocando todas as diretrizes em práticas, conheceremos a vontade de Deus. Então, quando você apresenta seu corpo em sacrifício vivo, quando você sabe que esse sacrifício é santo, é agradável e inteligente, então que você possa colocar todas as diretrizes em prática, conhecendo, e assim conheceremos a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E termina com uma frase assim: que você viva fazendo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não só você, mas eu também. Porque às vezes nós somos igual um bebezinho, sabia? Nós somos igual um bebezinho. O bebezinho quer fazer, quer botar o dedo na tomada. O bebezinho quer ir andando, quer botar a mão no cachorro, quer pegar a barata que tá andando, né? O bebezinho é assim. Entrou um bicho aqui, mas tudo bem. O bebezinho é assim. E nós, desculpa falar, por mais conhecimento que nós tenhamos, nós somos um bebezinho perante Deus. Deus sabe o que é melhor. E aí eu lembro do versículo que diz: melhor obedecer do que sacrificar. Muita gente, por não obedecer, está pagando um preço muito caro. E aí não é castigo de Deus. Não é castigo de Deus. Sabe o que é? É você escolher fazer a sua vontade.
você achar que você é mais inteligente do que Deus. E os frutos vêm, porque é a lei da semeadura. Então que hoje você possa falar: Senhor, eu quero alcançar a tua vontade. Mostra-me a tua vontade. E que minha carne venha ser amortecida. Que a minha vida seja um sacrifício vivo. Sacrifício vivo perante ti. Para que eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Senhor, muito obrigada, Pai, por cada um. Que essa palavra possa falar. E eu creio que falou grandemente aos nossos corações. Tu sabes o que nós precisamos. Tu sabes, Senhor, tu conheces o nosso profundo. Nos ajuda a enxergar. Tira as escamas dos nossos olhos. E que nós possamos fazer não o que a gente quer. Não que eu não vou me dobrar, não vou me humilhar, nada disso. Mas que nós possamos fazer a tua vontade. E se a tua vontade é diferente da minha vontade ou da nossa vontade, que a tua vontade possa prevalecer. Porque o Senhor é o nosso Pai por excelência. O Senhor cuida de nós. E a sua vontade sempre é boa, perfeita e agradável. Abençoa-nos e dá-nos a tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo, que Deus tenha misericórdia de nós. E que possamos alcançar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável.